me encontrando, fique de pé, por gentileza. João 4, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Vamos ler a partir do versículo 4 até o versículo 7. Versículo 4 ao 7. Diz assim, João 4, versículos 4 a 7. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto a um poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Só até aí. Vamos orar. Pai amado e bendito, te louvamos pela tua palavra e pedimos que o teu Santo Espírito ministre aos nossos corações nessa noite, que o Senhor venha trazer realidade do privilégio que temos em te servir, em te buscar, que o Senhor venha trazer esperança, aquele que não tem mais esperança, entende que a sua vida não pode ser mudada, que o Senhor possa revelar que o Senhor é um Deus presente, um Deus que transforma a maldição em bênção, um Deus que muda histórias, um Deus que conduz-nos para vivermos para a glória do teu nome. Abençoa-nos nessa noite, fala os corações com poder e graça e ser glorificado em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Algum tempo atrás, eu acho que já tem um bom tempo, eu compartilhei com os irmãos uma história que eu li num livro, uma história verídica, de um dos maiores missionários brasileiros da atualidade, o missionário Ronaldo Lidório, que ficou muitos anos na África, evangelizando, traduzindo a Bíblia para a linguagem das tribos onde ele evangelizava. Atualmente, a última informação que eu tenho é que Ronaldo Lidório está trabalhando lá no Amazonas, junto a comunidades ribeirinhas que vivem ali o Amazonas é cortado por grandes rios, né? Eu estive lá a trabalho em Coari, que é lá no interior do Amazonas, e é uma cidade que é às margens do rio Solimões. O rio parece um mar, ele é enorme. Quando chovia um pouco, você não conseguia nem ver a outra margem. Então, há comunidades nas beiras de rios, e até a última informação que eu tenho, o Ronaldo Lidório está trabalhando com esse grupo. Mas, quando trabalhava na África, ele trabalhou muito tempo junto a um grupo chamado Concomba, salvo engano, em Gana. E esse grupo era um grupo muito envolvido com feitiçaria. Era uma tribo, os Concombas, e eles eram conhecidos por serem muito voltados para a feitiçaria, para a magia. E havia ali um feiticeiro que era considerado por eles muito poderoso, que era o feiticeiro-chefe ali daquela tribo Concomba. E esse feiticeiro veio a falecer. E a tribo ficou muito triste. Era uma comunidade muito grande, muitas pessoas moravam naquele lugar, muitas choupanas, aquelas casinhas simples, e aquele feiticeiro veio a falecer, a comunidade ficou muito impactada, muito triste, e o missionário Ronaldo Lidório, que já fazia um trabalho há alguns anos ali, junto aos Concombas, viu nisso uma oportunidade, uma janela de oportunidade para pregar o evangelho, pois o poderoso feiticeiro deles tinha morrido, eles estavam constrangidos, e ele viu uma oportunidade de ali pregar. E aí ele ficou em oração, junto com a sua base missionária, e conseguiu agendar um culto missionário lá no meio dessa tribo. Agendou um culto público, e eles ficaram em oração. O nosso jovem Enzo, recentemente, esteve numa base missionária lá em Minas Gerais, participando de uma imersão missionária, uma missão que tem lá no interior de Minas. Ele participou junto com outras pessoas, e foi muito abençoador, né, Enzo? Ele vai compartilhar com a igreja, a gente vai combinar dele compartilhar essa experiência. E lá ele foi capacitado para isso, mas, no caso, o Ronaldo Lidório já estava no campo, pregando, anunciando a Cristo, e ele viu essa oportunidade e conseguiu agendar um culto, e eles oraram, se prepararam, e ele disse que no dia tinha, salvo engano, 400 pessoas. Não tem ideia do que são 400 pessoas? A nossa igreja, bem cheia, cabem 100 pessoas. Todos os bancos, com 4 pessoas cada um, cabem 100 pessoas. 100 pessoas. Seriam 4 igrejas das nossas lotadas, diante do Ronaldo Lidório, eles tristes pela morte do feiticeiro, e ele foi, e lá tiveram um momento de louvor,
foi uma bênção, um momento de quebrantamento, as pessoas prestando atenção. Ele pregou a palavra, pregou o evangelho, e aqueles africanos com combas ficaram prestando atenção, atentos, e ele disse que sentiu vontade depois de pregar mais tempo, pregou mais 45 minutos naquela ocasião, naquele culto, e aí ele sentiu o desejo de fazer um apelo para que as pessoas se rendessem a Cristo, confessassem Jesus como Senhor e Salvador, que ele pensou, com perdão da expressão, estou com a faca e o queijo na mão, né? Eles estão constrangidos, a gente está num culto abençoado, a presença de Deus, tem muitas pessoas aqui, e quem sabe se 10, 20, 30, 50 pessoas se converterem, esses vão ser pequenas sementes que vão irradiar para que o evangelho entre naquela tribo africana. E quando ele fez aquele apelo, para sua surpresa, vieram à frente uma viúva e 2 adolescentes. E uma questão da cultura, quem trabalha com missões, né, Enzo viu isso, precisa entender a antropologia missionária, precisa entender como a cada cultura se compõe. E naquela cultura, a viúva não tinha voz. Uma vez que a mulher perdesse seu marido, se tornava viúva, ela não tinha voz na cultura. E os adolescentes também não, diferente da nossa, que os adolescentes, às vezes, têm voz até demais. Mas não tinha voz, nem os adolescentes, nem a viúva. E ele disse que orou mais e pregou mais, e ninguém mais respondeu ao chamado do evangelho pregado por aquele missionário. E ele saiu de lá e voltou para a base missionária muito frustrado, porque ele pensou, 400 pessoas, uma viúva e 2 adolescentes, é a mesma coisa que nada. Eles foram alcançados, glória a Deus pela vida deles. Mas a ideia de ali fazer uma semente e começar um trabalho ali, através do que se convertesse naquele dia, era praticamente impossível. Passado alguns dias, chegou um jovem na missão, na base missionária do Ronaldo Lidório, e lhe trouxe uma notícia muito impressionante. Ele chegou lá e falou para o missionário, missionário, você não sabe o que aconteceu. Depois que você saiu, aquela viúva ficou muito indignada que tão poucas pessoas vieram à frente, aceitaram a mensagem do evangelho, se renderam a Jesus Cristo, e ela ficou 2 dias sem comer nem beber nada, e percorreu todas as aldeias, inclusive foi a lugares que você não teria acesso, e pessoas que não estavam naquele culto público ouviram o evangelho por intermédio daquela viúva com comba. E mais de 60 pessoas, salvo engano, se renderam a Cristo. E ali começou um trabalho, de discipulado, e ali foi estabelecida uma igreja, e o evangelho prosperou numa região onde só havia feitiçaria. O que Deus pode fazer com uma mulher, numa cultura em que a mulher é totalmente desprezada, ainda mais viúva, que recebe o chamado do evangelho depois de participar de um culto, irmão. Ela não fez doutorado em teologia, ela não estudou missiologia, ela não foi uma mulher extremamente capacitada, ela não, talvez como eu e você, já tenha participado de muitos cultos, né? Pensa bem, cada ano tem 52 semanas. Se você vem a um culto por domingo, faz bem, mas se você vem a 2, faz melhor. Então, se você vem a culto de terça-feira, melhor ainda. Mas digamos que você vem a um culto de domingo e um na terça-feira, ou 2 domingo, você talvez participe de uns 100 cultos por ano. Se você está na igreja há 10 anos, uma conta de padaria, você já participou de 1000 cultos. E aquela mulher participou de um culto. E por intermédio da vida daquela viúva com comba, que não tinha voz na sociedade, mais de 50 africanos com combers foram alcançados pela mensagem do evangelho. E por que eu estou falando isso? Porque o relato que vamos ver nessa noite, isso não é fake news, isso não é história, ilustração de pregador, isso de fato aconteceu e é relatado pelo Ronaldo Lidório em um de seus livros. E por que eu estou querendo falar isso? Porque hoje vamos ver a história de uma mulher que também muito nos impressiona, pois ela teve um encontro com Jesus, ela não sabia quem era ele, ela foi descobrindo que era o Messias de forma progressiva, e essa mulher, conhecida por nós como a mulher samaritana, se tornou uma grande missionária, uma grande evangelista nas mãos do Senhor. Saiu de uma mulher desprezada, de uma mulher tratada de forma assim meio com desconfiança pela vila em que morava, que possivelmente era uma vila pequena, a vila de Sicar. Então todos sabiam que aquela mulher tinha uma vida não muito aprovada, para uma evangelista que anunciou que Jesus Cristo é o Salvador, é o Messias. E vamos olhar para esse texto e ver isso aqui em João capítulo 4. Primeiro, volte os olhos aqui para João capítulo 4. Vimos no versículo 4 que Jesus precisava passar pela região da Samaria, e no versículo 5 diz que ele chegou à cidade samaritana de Sicar. E no versículo 6 diz que ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, era por volta do meio-dia. Só uma observação, Jesus se cansava. Quando você se sentir cansado,
que por vezes nos cansamos pelo trabalho, pela dinâmica puxada, pelos filhos acordarem de madrugada, por você estar cuidando talvez de um idoso, por você ter um trabalho puxado, pelas dinâmicas da casa. Lembre-se que Jesus também se cansou. Então, ele conhece as nossas dores, conhece o nosso cansaço, com uma diferença de nós: ele não pecou. Mesmo estando cansado, em momento nenhum, dolo nenhum foi encontrado em sua boca. Então, que mesmo em meio ao cansaço, nós nos esforcemos para não pecar. Como eu já disse aqui outra vez, um dos maiores inimigos contra a santidade é o cansaço. Por isso que a Bíblia fala da importância de descansarmos. Às vezes você está cansado, você está estressado, você se permite falar, assistir, fazer coisas que, se você tivesse descansado, você não faria. Então, cuidado. Cuidado, porque o cansaço, às vezes, abre portas para nós sermos mais tolerantes com o nosso pecado. Mas Jesus não, ele estava cansado. Mas cansado, ele sentou-se junto ao poço de Jacó, por volta do meio-dia, e ele aproveitou a oportunidade para anunciar a sua vinda para aquela mulher. Versículo 7 diz: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Olha que curioso. Jesus começa a conversar com aquela mulher, uma estratégia de evangelização, pegando algo ali do momento para iniciar um diálogo com ela. Jesus tinha estratégia, ele era o Senhor, ele conhecia todas as coisas, mas não por isso ele chegou e bateu e falou assim: eu sou o Messias, creia em mim, eu sou o Cristo, e agora se arrependa, me adore, que eu sou o Cristo enviado por Deus. Não, ele teve sensibilidade para conseguir alcançar, pedindo água àquela mulher. E aqui eu aprendo que a gente que precisa evangelizar pessoas, a gente precisa ter essa mesma sensibilidade. Às vezes você não vai chegar para uma pessoa e não vai falar diretamente, num primeiro momento, sobre o evangelho, você vai pedir água. E ali vai abrir a porta para que você, sim, pregue o evangelho. Jesus pediu água, versículo 8 diz: pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ele disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus causou um choque naquela mulher. Se você vê a história do povo de Deus, lá atrás, em Saul, Davi e Salomão, o reino era unificado, as 12 tribos estavam debaixo da monarquia de Saul, Davi e Salomão. Em Roboão, filho de Salomão, houve uma divisão. O reino do norte, Judá e reino do sul, Judá e Benjamim, ficou sob a liderança de Roboão, filho de Salomão, e o reino do norte, que pegava as demais tribos, ficou sobre a liderança de Jeroboão. E esse reino do norte tinha como capital Samaria, e o reino do sul, Jerusalém, no segundo momento, tinha como capital Jerusalém. E esses reinos foram seguindo. Você vê a história dos reis, também 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Samuel fala de Saul, Davi, mas a partir do 1º Reis fala de Salomão e dessa divisão do reino. E aí você vê que foram como dois países. O país do norte, que era chamado de Israel ou de Efraim, e o reino do sul, que era chamado de Judá. E eles foram se desenvolvendo e tiveram o reino do norte, só teve reis ruins, e o reino do sul tinha reis bons e reis ruins. E aí chegou um momento em que o reino do norte foi levado cativo para a Síria. E os assírios, eles tinham uma forma de levar os seus prisioneiros muito particular. Ele pegava os povos de uma região, levava para outra, e pegava de outra e levava para outra. Então, o que eles fizeram? Eles misturavam, para enfraquecer o povo, eles misturavam as culturas. Então, eles pegaram israelitas lá do Reino do Norte, cuja capital era Samaria, levaram para um lugar, pegaram pessoas de outro lugar, colocaram para ali, e ali Samaria, que já tinha uma religião meio misturada, virou um grande caldo religioso. E por isso que os judeus, que eram mais zelosos e depois foram levados para a Babilônia, algum tempo depois, tinham implicância com os samaritanos, que ele fala: os samaritanos são israelitas de segunda linha, porque eles não adoram a Deus como nós adoramos. E essa mulher sabia disso. Então ela vê, ao meio-dia, ou seja, no meio do dia, a luz clara, homens não se dirigiam a mulheres assim que não se conheciam, aquele homem judeu se dirigindo a ela, uma mulher samaritana de dia, totalmente improvável. E ela se surpreende por isso. E aqui eu aprendo algo, irmãos. Jesus transcende as determinações culturais quando se faz necessário. Jesus não estava nem aí para ela ser uma mulher samaritana e ele ser um homem judeu. Ele estava interessado em alcançar o coração dela. E será que nós temos essa mesma motivação ao falarmos do evangelho a outras pessoas? Mas ela ficou surpresa. Como é que aquele homem judeu falou com ela? E é o que Jesus responde aqui no versículo 10. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que lhe está pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Aí Jesus começou a falar num termo meio
que ela não entendeu. Assim é quando nós evangelizamos. Preste atenção como as coisas vão acontecendo aqui. Jesus, para essa mulher, no primeiro momento, era um homem judeu, que a surpreendeu falando com ela, sendo ela uma mulher samaritana. Mas no decorrer da conversa, a gente vai vendo que Jesus vai passando a ser alguém além de um homem judeu para aquela mulher. Versículo 11, ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde, e o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Irmãos, ela estava diante do Messias. Nós devemos louvar a Deus, que Deus é condescendente. Deus não se importa como falamos coisas para Ele que não devemos falar. Eu me lembro que, bem no início da minha caminhada com Cristo, Deus já estava movendo no meu coração, e uma vez eu li o texto de Amós 5,4, que diz: pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei, ou busquem-me e terão vida. E uma vez eu estava lá na pista Cláudio Coutinho, eu já contei isso aqui, lá na Urca, sozinho, estava muito estressado com o trabalho, muita demanda de trabalho, isso lá nos anos 2002, mais ou menos. Eu estava trabalhando muito no escritório, o escritório era no Largo do Machado, eu peguei um 107, que era o ônibus que ia para a Urca, dei uma fugida lá na hora do almoço, a gente tinha horário flexível, eu podia demorar mais no almoço, depois sair mais tarde. Eu falei, vou dar uma fugida lá para a Urca e vou dar uma caminhada para desestressar. E aí li esse versículo e lá fiz uma oração muito ousada. Eu falei, se o Senhor de fato existe, porque eu era ateu, eu não cria em Deus, eu vou te buscar e eu vou encontrar vida. Hoje eu acho que eu não teria coragem de falar isso para o Senhor, porque eu acho muita ousadia, mas naquela época, na minha ignorância, maior do que eu tenho hoje, o Senhor foi condescendente comigo. Deus é condescendente, porque Ele sabe que nós somos limitados, e aquela mulher estava diante do Messias, daquele que foi enviado para nos salvar, do Deus Emanuel, do Deus conosco. Ela fala, você não tem balde? Meu Deus, Ele criou os mares. Lá em Isaías 40, Ele diz que pegou as águas nas mãos, Ele pesou os montes em balança de precisão, e ela pergunta, e ela questiona que Ele não tem um balde. Às vezes, quando a gente está chegando para Cristo, ou pessoas que estamos evangelizando estão chegando, falam coisas que você fala, meu Deus, essa pessoa não está entendendo que a gente está falando de Jesus, ela não está entendendo que a gente está falando do Rei eterno e imortal, daquele que cantamos essa noite com alegria, o Deus Todo-Poderoso, que nos trouxe a redenção. Essa pessoa não está entendendo o que está acontecendo, e essa mulher pergunta para Jesus se ele não tinha um balde, como é que ele ia dar essa água viva que ele tinha anunciado. Mas no versículo 13 ele diz, Jesus respondeu, quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Glória a Deus. Aí aquela mulher começou a perceber que ele estava falando de algo um pouco diferente. Que água é essa que jorra para a vida eterna? Essa água aqui eu posso beber, desculpa. Inclusive, estava precisando beber um pouquinho de água. E a água eu bebi, está tudo certo. Mas que água é essa que você bebe e mata a tua sede, vira uma fonte a jorrar para a vida eterna? E que água é essa que não sacia a sede? Esse autor aqui, o D.C. Ryle, é um antigo pregador, no seu livro Meditações no Evangelho de João, ele fala alguma coisa nesse sentido, de que às vezes a gente busca água, busca saciar a sede da nossa alma em coisas que não saciam. Pessoas que são workaholic, aquela pessoa que vive para trabalhar, entende que o seu trabalho vai saciar a necessidade da sua alma. Não vai. Uma hora você vai se sentir seco, vazio. Um casamento é uma bênção, mas o casamento ele deve ser preservado, deve ser buscado, deve ser cuidado por nós. Mas como dizia a irmã Silvia na oração, o único que pode saciar a sede da nossa alma é o Senhor, irmãos. Filhos são uma bênção, um presente, herança do Senhor. Mas a gente precisa ter um relacionamento com Deus, como eu falava de manhã. Josué teve um encontro com o príncipe do exército do Senhor antes de partir para a batalha em Jericó. Só o Senhor sacia a sede da nossa alma. Se você esperar que seus filhos vão te trazer a realização plena, você vai ter um atrás do outro e vai ter uma hora que vai sentir sede na tua alma. Agora, se você estiver cheio do Espírito Santo, se Deus falar ao teu coração e saciar a sede da tua alma, você pode ter 1, pode ter 2, pode ter 5, pode não ter filhos, mas você vai ter alegria porque o Senhor encheu a tua alma. E aquela mulher começou a ficar ali, olha, observe como a conversa vai se desenrolando. Versículo 15, aí a mulher já mudou o rumo da prosa. A mulher lhe disse, Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar. Lá a coisa mudou de figura. Aquela que tinha falado, o senhor não tem balde, o poço é fundo. Quando Jesus falou
despertou um interesse nele. Aqui uma dica para a gente. Temos despertado nas pessoas com quem convivemos interesse pelo Senhor e pelo Evangelho? Às vezes a pessoa vai ser até grosseira contigo. Você não tem balde? Como é que você está me falando isso aí, Ney? Que água é essa aí que você está falando? E aí a gente, com paciência, vai falar, se você beber dessa água aí que você está buscando, você vai ter sede novamente. Agora, se você beber dessa água que eu te der, você nunca mais vai ter sede, ela vai ser como uma fonte a jorrar para a vida eterna. E ela se interessou. E não é assim quando a gente evangeliza, às vezes a pessoa é meio resistente, daqui a pouco, mas como é que é a tua igreja? O que vocês fazem lá? Eu posso um dia ir numa confraternização? Às vezes a pessoa não aceita vir na igreja, mas vai na confraternização, vai no encontro de casais, mas vai quebrando as barreiras, vai vendo, esses crentes não são tão chatos assim, não. Eles até que são legais, eles até que tratam bem as pessoas, eles comem muito, mas eles... Você foi na confraternização especial, então, o pessoal comeu muito e estava muito boa a comida, graças a Deus. Mas as pessoas começam a ter o seu coração amaciado para entrarem no nosso meio. Isso é uma bênção, irmãos. Precisamos receber bem aqueles que chegam. Temos recebido muitos visitantes na nossa igreja, glória a Deus, mas nós precisamos que a igreja se envolva também nisso. É importante os diáconos, os líderes, o pastor, todos nós abraçarmos essas pessoas, mas também a igreja. Chegou alguém novo, cumprimente essa pessoa. Se você tiver o contato dela, entre em contato com ela durante a semana, ou você está sentindo falta de alguém, irmãos. Agora um parêntese, ontem falávamos sobre isso também, até a Nathalie que fez essa oração, e fez uma oração muito bonita no jejum, porque eu peguei alguns textos, e no texto de 1 Coríntios 11, 26, ou 28, acho que é 26, fala, se algum membro do corpo sofre, todos sofrem. E eu pedi que alguém orasse para pessoas que se ausentam. Às vezes alguém se ausenta da igreja, um mês ninguém sabe. Eu fiquei feliz que eu tenho visto na igreja esse movimento. As pessoas chegam a mim, não tenho visto tal pessoa, olha, estou sentindo falta dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã, sabe o que está acontecendo? E muitas vezes eu sei, e às vezes posso falar, às vezes não posso, mas se eu não posso, eu vou falar, ore por esse irmão, mas que bom que você está sentindo ausência. Eu falo, manda uma mensagem para ele, manda um louvor. A Nathalie falava isso na sua oração ontem no jejum. Às vezes você manda um louvor para aquela pessoa, isso marca a sua vida. Desperte interesse para que a pessoa volte a frequentar os cultos. É tão importante, irmãos, estarmos na igreja. Eu falava de manhã, participar da ceia, estarmos aqui em comunhão, isso é tão importante. Talvez você vai entrar em contato com alguém, a pessoa não está vindo à igreja porque ela não tem como se locomover. As pessoas têm dificuldade com locomoção, e aí você, de repente, tem seu carro, vai se dispor a dar uma carona solidária. Então, vou fazer o seguinte, eu vou te pegar e vou te trazer, vou ver uma pessoa que possa te levar. Ou, às vezes, a pessoa tem dificuldade na volta ou só na ida. Vamos nos mobilizar. E a gente orava por isso ontem, que ao vermos um membro sofrendo, possamos sofrer junto, e ao ver um membro se alegrando, possamos nos alegrar juntos. Então, Jesus despertou um interesse naquela mulher, por saber que água é essa. E aí chega uma parte do diálogo muito interessante aqui no versículo 16. Jesus diz assim, vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Irmãos, não tem como bebermos dessas águas que jorram para a vida eterna e não termos nossa vida mudada. A mulher falou, quero essa água, me dá dessa água, Senhor, eu quero, me dê dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. E aí Jesus tocou na vida dela. Não podemos servir a Jesus e viver do mesmo jeito, irmãos. Não é possível. Muitos hoje têm sido enganados, e igrejas que querem só botar a gente para dentro, às vezes até para poder aumentar as suas finanças, em achar que você pode vir para a igreja, servir a Jesus do mesmo jeito, vivendo do mesmo jeito que você vivia. Não pode. Jesus tocou na ferida. E esse autor que eu citei, o J.C. Ryle, ele disse o seguinte, quando Jesus fala, vai, chama o teu marido, diz o J.C. Ryle, estas palavras penetrantes de Jesus transpassaram como uma flecha a consciência daquela mulher. Pela primeira vez em sua vida, ela enxergou a si mesma como realmente era. O evangelho precisa ter confronto, irmãos. Esse que o pastor Roberto lá na freguesia chama de evangelho do chocolate, que só fala que você vai ter bênçãos e vai ser só alegria. Temos alegria, Deus nos abençoa, mas também temos desafios e precisamos confrontar nossa vida diante de Deus. Foi o que Jesus fez com aquela mulher. Vá, chame o teu marido. Ela falou, não tenho marido. É certo, porque já teve 5 e o que agora está contigo não é seu marido. A reputação daquela mulher não deveria ser boa, você há de concordar comigo. E Jesus tocou numa ferida, e disse, Raio fala, essas palavras devem ter atravessado a sua consciência como uma flecha.
Não tem como falarmos de Jesus, não tem como evangelizarmos sem anunciarmos que a vida precisa ser transformada, irmãos. Muitos querem evangelizar só dizendo que Deus é amor, que Deus é bom. Deus é amor, Deus é bom, Deus é misericordioso, mas precisamos dizer que se a pessoa quiser beber dessas águas que Jesus dá, ela tem que estar disposta a ter uma mudança de vida. Vá, chame o teu marido. Em outras palavras, vá e mude de vida. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 8, Jesus diz à mulher adúltera, depois que os homens, começando pelos mais velhos, que normalmente a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais consciente do nosso pecado, vão abandonando as pedras e vão embora, ao invés de apedrejá-la por adultério. E Jesus vira para aquela mulher e fala: eles não te condenaram? Tampouco eu te condeno. Vá e não peques mais. Precisamos ir e não pecar mais e anunciar isso. Volte-se para Jesus, se arrependa dos seus pecados. E Jesus falou para ela: olha, você teve 5 e agora esse não é seu marido. Isso deve ter atravessado o seu coração como uma flecha. E ela entendeu que para beber daquelas águas, ela precisava botar a vida dela no prumo. E como ela vai responder a isso? Como muitas pessoas respondem. Como ela vai responder a esse questionamento de Jesus, esse confronto? O versículo 19 nos revela. A mulher, então, lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Uma observação, lembra que Jesus primeiro era um homem judeu, depois Jesus era alguém que não tinha um balde, um homem judeu sem um balde, ou seja, um homem judeu que não tinha muito a fazer. Depois Jesus era um homem judeu que tinha uma água que ela não estava entendendo muito como funcionava, a oferecer a ela, e agora Jesus era um homem judeu e um profeta. O cara falou: esse cara é profeta, não é possível. Como é que ele sabe? Nunca me viu na vida, nunca me conheceu, não sabe quem eu sou, que eu tive 5 maridos e o que está comigo agora não é meu marido? Vejo que és profeta. Em outras palavras, ela disse. E o versículo 20 mostra a saída que a mulher tentou dar para o confronto de Jesus. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês, os judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. O que essa mulher está dizendo? E o Disse Raio fala isso também, eu já pensava isso, já preguei falando isso também. Aquela mulher tentou sair pela religião, irmãos. Tem muitas pessoas que, quando forem confrontadas com a sua vida de pecado, você teve 5 maridos e esse não é seu marido, ela vai falar: então, mas eu quero essas águas que saciam a minha sede. O que eu preciso fazer? Quanto eu preciso pagar? É o dízimo? Eu tenho que frequentar a igreja quantas vezes por semana? Eu preciso subir quantos degraus de joelhos? Eu preciso oferecer quantas oferendas nas encruzilhadas? As pessoas muitas vezes querem as águas que somente Deus pode dar e continuar vivendo uma vida que não agrada a Deus. E como é que vai resolver isso? Com a religiosidade. Só aprender a dobrar Deus, só aprender a comprar Deus, só aprender a fazer Deus me aceitar, mesmo eu vivendo com meu passado e com o meu presente questionável, vai ficar tudo certo. Mas isso não funciona, irmãos. A religião muitas vezes é uma muleta para que pessoas continuem ancoradas, elameadas no seu pecado, e não recebam essa água eterna que jorra do nosso interior. Então, ela tentou sair pela religião. Então, me diz o seguinte: nós, samaritanos, temos que adorar no Monte Gerizim, vocês, judeus, no monte lá em Jerusalém, no Monte Sinai. Onde? Monte Sião. No Monte Sião. Onde, de fato, devemos adorar? E é o que Jesus vai responder a ela. Versículo 21. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura por seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus quebrou o argumento dela de tentar manter uma vida torta e ainda receber as águas que Jesus tinha a dar, fazendo as oferendas para dobrar Deus. Ele falou: Deus não se dobra, em outras palavras. Deus procura aqueles que o adorem em espírito, ou seja, de forma sincera e em verdade. Precisamos ter uma vida limpa para sermos adoradores diante de Deus. Não perfeita que nenhum de nós terá, irmãos. Somos todos pecadores, mas devemos nos esforçar para acertar nossa vida de acordo com os propósitos de Deus, para termos essas águas vivas que saciam a nossa sede. O Disse Raio, mais uma vez, perdoe-me citar a última citação dele, ele diz: uma simples reunião de 3 ou 4 crentes humildes em uma choupana, ou seja, numa cabana bem simples, 3 ou 4 crentes humildes, a fim de ler a Bíblia e orar, é mais aceitável aos olhos daquele que sonda os corações do que uma grande multidão reunida numa catedral idólatra.
Por isso que a gente tem que pensar que todo culto que a gente tiver, independente se a igreja estiver lotada, sem lugar para sentar, ou tiver poucas pessoas, se tiver muitas ou poucas pessoas, se tivermos um culto que a gente sentir algo tremendo, ou for um culto que seja algo mais regular, o que importa é estarmos na presença do Senhor, irmãos. E Deus aceita. Se estivermos reunidos na sua presença, Ele se agrada mais de um culto simples, em espírito e em verdade, dedicado a Ele, do que um culto muito suntuoso, com muitos elementos, mas em que o verdadeiro Deus não esteja sendo adorado. É melhor 3 ou 4 crentes humildes, num lugar simples, do que uma grande multidão reunida numa catedral idólatra. O que tem impressionado o seu coração? Você vê igrejas enormes, com muitas pessoas, com uma estrutura maravilhosa, e não necessariamente isso é ruim. Existem grandes igrejas com grandes estruturas, com muita coisa acontecendo, que são fiéis ao Evangelho. Mas, às vezes, não são fiéis. E, às vezes, a gente pensa, mas tem uma grande estrutura, tem muita gente, então, necessariamente, Deus está ali. Não necessariamente. Se a pregação não é fiel ao Evangelho, se o pregador ele não é um pregador do Evangelho, mas é um coach que tenta fazer as pessoas se sentirem melhor e dar o seu melhor, baseado somente na sua força humana e usando o Evangelho como um pretexto, Deus não está naquele lugar. É melhor sermos poucos e simples e estarmos na presença do Senhor. A religião não resolve, irmãos. Precisamos buscar ao Senhor em espírito e em verdade. Aí a mulher começou a revelar o que estava no seu coração no versículo 25. A mulher respondeu, eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ela mostra que ela tinha uma expectativa da vinda do Messias. E Jesus fala a ela no verso 26. Então Jesus disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Meu Deus. O próprio Cristo falou diretamente com ela, sem ninguém ali. Estava Jesus e aquela mulher, e ela ouviu dos lábios de Jesus. Poucas vezes vemos isso nos evangelhos. Jesus falando diretamente, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Essa mulher, que teve 5 maridos, estava com um homem agora que não era seu, essa mulher que certamente não era bem vista na sua comunidade, essa mulher de reputação duvidável, ela estava diante do Messias, ela ouviu dos lábios de Jesus essa confissão poderosa, irmãos. Às vezes a gente pensa que está numa situação assim, eu estou vivendo minha vida, estou lavando minha louça, estou cuidando do meu cachorro, estou cuidando da minha casa, estou arrumando meus filhos, estou trabalhando, estou fazendo dificuldade, a gente não vê que o Messias está conosco, nos abençoando, e a gente pensa, mas isso no dia a dia, o Senhor se revela a nós, como se revelou àquela mulher. E aí chegam os discípulos, eu queria avançar um pouquinho aqui, porque no versículo 28 a mulher diz assim, quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que já fiz, não seria ele por acaso o Cristo? Então, Jesus era um homem judeu, depois era um homem judeu que não tinha um balde, depois era um homem judeu que tinha umas águas que saciariam a sua sede, depois era um homem judeu que falou, não adianta tentar resolver com religião, você precisa ter um relacionamento em espírito e em verdade com Deus. E agora é um homem judeu que era profeta, e agora é um homem judeu profeta, que possivelmente era o Messias. Ela ainda não tinha crido. Ela ouviu de Jesus, irmãos. Olha como a gente tem que ter paciência com as pessoas. Às vezes a gente pensa, mas já falei de Jesus 10 vezes para o fulano. Eu já falei que Jesus é o Senhor, eu já falei do Evangelho, já falei para ele ir para a igreja, e ele não vem, ele não quer saber, vou desistir dele. Aquela mulher ouviu dos lábios de Jesus que ele era o Messias, ela ainda teve dúvida. Porque ela falou para os seus companheiros lá da cidade dela, da vila de Sicar, não seria ele por acaso o Cristo? Ela falou, não, eu acho que ele é o Cristo. Mas ela não falou afirmando, ele é o Messias, ele me falou que é o Messias, ele é o Messias, vai lá ver. Ela ainda tinha dúvida. Então não se condene se você ainda tiver algumas dúvidas, se você não entender algumas coisas na sua caminhada com Cristo. E não condene outro, que às vezes tem dúvidas, porque ela está tendo uma revelação progressiva de quem é o Senhor. Mas vamos continuar nessa revelação. E aqui, seguindo, lá no versículo 39, diz assim, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito, ele me disse tudo o que já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus e diziam à mulher, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Olha que anúncio poderoso. Irmão. Primeiro a mulher falou, olha, ele sabe tudo que eu fiz. E eles creram, deve ser um profeta. E aquela mulher levou-os até Jesus. Quando eles ouviram o próprio Cristo falando, eles não tiveram mais dúvidas, esse é o Salvador do mundo.
O que eu aprendo com esse relato? Algumas aplicações muito valiosas para a gente refletir juntos nessa noite. Independente da sua história, do seu passado, se você, como aquela mulher, teve 5 maridos e o que tem agora não é seu marido, saiba que Jesus pode ir até você. Você pode ter um encontro com Jesus e Ele pode mudar a sua vida. Talvez você pense que Jesus é mais um mestre religioso da humanidade, que Jesus é mais um sábio que falou palavras bonitas, mas Jesus é o Messias, o Cristo, o Deus Emanuel, o Deus encarnado que veio para nos salvar. É natural que a gente tenha uma visão progressiva de quem é Cristo, como essa mulher teve nesse diálogo. E mesmo Jesus tendo falado para ela que ele era o Messias, ela ainda ficou em dúvida, será que ele é? Mas quando ela falou para aqueles homens, e eles ouviram depois o próprio Jesus, eles não tiveram mais dúvida que estavam diante do Salvador do mundo. Seja tolerante com pessoas que têm dúvida, confronte, como Jesus confrontou o estilo de vida que aquela mulher tinha, mas tenha paciência. Muitas vezes alguns dizem que nós crentes, às vezes, enterramos os soldados feridos. Às vezes tem pessoas feridas que a gente precisa cuidar, precisa ter paciência. Às vezes vão falar coisas que vão te desagradar. Às vezes vão falar coisas de Jesus que você vai falar, mas como é que essa pessoa está na igreja há tanto tempo, ainda não entendeu isso? Ore que o Espírito Santo dê entendimento a ela. Procure ajudar nos seus questionamentos, mas entenda que às vezes a revelação sempre é, mas às vezes é mais progressiva para uns e menos para outros. Jesus está se revelando, Jesus está se manifestando, como fez com aquela mulher. Primeira coisa, de respeito a nós mesmos. Saiba que Jesus pode transformar a sua vida e a vida de pessoas próximas a você, e que isso muitas vezes vai se dar num processo, como se deu essa conversa. E o segundo, a semelhança da mulher viúva com comba, que eu falei mais cedo, no início da pregação, que ouviu uma pregação em um culto, e por meio dela, em 2 dias de caminhada evangelística pelas tribos concombas, mais de 50, parece que 60 pessoas se converteram ao Evangelho. A mulher samaritana teve uma conversa com Jesus, e por meio daquela conversa ela foi impactada, e através dela uma vila inteira se converteu, pois ela chegou lá, e os samaritanos foram até Jesus, e no final eles disseram, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Talvez as pessoas se interessem pelo Evangelho, pelo que você tem falado, do que Jesus tem feito na tua vida. Muito bom. Você pode falar, Jesus restaurou meu casamento, Jesus trouxe paz à minha alma, Jesus trouxe esperança ao meu coração, Jesus restaurou a minha vida, me trouxe alegria. Tudo isso é válido, mas as pessoas precisam ser levadas até Jesus. Que uma vez que elas, individualmente, pessoalmente, tiverem um encontro com Cristo, aí elas vão entender, de fato, que Ele é o Salvador do mundo. Evangelize, fale do amor de Jesus, não desista de pessoas. Tem hora que você vai falar, isso aqui não tem mais jeito. Às vezes tem pessoas que dizem, nem Jesus. Não, irmão, Jesus pode fazer, a gente não pode, mas Jesus pode mudar a vida de pessoas. De manhã eu falava sobre a queda de Jericó. Raabe, que é descrita na Bíblia como uma prostituta, alguns entendem que ela tinha uma pousada que recebia estrangeiros, talvez não fosse uma prostituta, mas independente se ela foi uma prostituta de fato ou não, a Bíblia, na tradução que a gente tem, chama ela de prostituta. Ela creu no Senhor, ela falou, o Senhor é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela temeu a Deus, e aí, quando Jericó foi destruída, ela e sua casa foram poupados. E mais do que isso, como eu falava de manhã em Mateus capítulo 1, ela entrou na genealogia do Salvador. Esse Jesus que se encontrou com a samaritana, tem como uma das suas antecessoras, Raabe de Jericó. Então não duvide do que Deus pode fazer com a sua vida. Raabe, aquela mulher, se transformou em uma das antecessoras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse mesmo que conversou com uma mulher também desprezada, com uma mulher que ninguém queria saber, com uma mulher mal vista pela sua comunidade, e essa que era mal vista, que era como aquela viúva que não tinha voz, foi o instrumento de Deus para que aquela comunidade concomba na África se convertesse. Essa mulher samaritana, vista também assim, lá vem ela, lá vem aquela perigosa, imagina uma conjectura, as mulheres casadas da vila. Não fala com essa mulher, não. Essa aí é perigosa. Ela teve 5 maridos, já está com o outro, não fica de conversa com essa aí, não. Essa se tornou a missionária. Essa se tornou a evangelista. Raabe, a prostituta, se tornou aquela que foi salva, única ela e sua família foram salvos em toda uma cidade em Jericó. E ela entrou para a linhagem do Salvador Jesus Cristo, o Senhor. Deus pode transformar a sua vida, meu irmão. Creia nisso. Se você não tem mais esperança, peça ao Senhor que mude essa tua sorte, mude a tua... Se o teu pai falar, você não tem jeito.
Se você ouviu, você me deu muito trabalho, você não sabe o quanto trabalho que você me deu. Saiba que você pode ser uma bênção na vida do seu pai, na vida da sua mãe, na vida do seu marido, na vida da sua esposa. E assim como Deus pode transformar, e tem transformado a vida de muitos aqui, que viam Jesus como um homem sábio, como um judeu que tem sabedoria, como um mestre da humanidade, e começaram a vê-lo como mais do que isso, como um profeta, e depois entenderam que ele é o Messias, o Salvador, aquele que veio, morreu na cruz em nosso lugar para nos conceder a vida eterna. Assim como nós entendemos e temos sido transformados, creia que Deus pode transformar quem está ao seu lado. Não só aqui essa noite, mas no seu cotidiano. Talvez aquele teu chefe difícil, talvez aquela sua vizinha, que assim como a samaritana, já teve vários homens. Talvez aquela pessoa que você conheça que está enfurnada na homossexualidade ou nas drogas. Deus tem poder para transformar. Eu ouvi um intermédio esses dias, num vídeo por intermédio da irmã Fátima, e esse vídeo falava de uma mulher que foi esposa de traficante, e ela foi levada para ser assassinada, e deram um tiro de 38, não foi isso, Fátima? Nela, na cabeça. Só que a bala ficou alojada de um jeito na orelha, eu nem entendi direito. E quando chegou no médico, o médico falou, olha, não precisa fazer cirurgia não, porque a bala ficou 1 centímetro do lugar que tiraria a sua vida, e essa mulher se converteu, e hoje é uma mulher que anuncia o Evangelho. Deus pode pegar a esposa do traficante, Deus pode pegar a prostituta de Jericó, Deus pode pegar a mulher que teve 5 maridos e fazer dela uma mulher que anuncia que Jesus é o Messias, é o Salvador, e leva uma vila inteira a crer no Senhor. Alguém que tem as águas vivas em seu coração e compartilha com outros. E Deus pode fazer isso com a minha vida e com a sua, irmão. Abra os seus lábios. Mas fulano é muito chato. Ficou me perguntando por que eu não tenho balde, como é que eu vou pegar água se eu não tenho balde. A mulher perguntou isso para Jesus. Então tenha paciência quando te perguntarem como é que você vai dar água se você não tem balde. Ore para que Deus complete a boa obra e saiba que Ele é poderoso para fazer. Filipenses 1,6 diz, aquele que começou boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Fique de pé, vamos orar.